Olá, pessoal, sou o professor Vanderlei. Nós vamos fazer hoje, na aula de estrutura de concreto armado 1, um exemplo de cálculo de uma armadura dupla, tá? Tornando aqui o exemplo 3 da nossa aula, tá? Então, o nosso exemplo, ele consiste em uma viga biapoiada, tá? Então, imaginemos aí nas nossas mentes férteis, né? Nós temos uma viga de 20 por 80, com um comprimento de 800 centímetros, né? Então, nós temos algo dessa natureza aqui, tá bom? 800 centímetros e seção transversal 20 por 80. E essa peça, ela está submetida a um carregamento distribuído de 60 kN por metro, tá? Isso aqui é um exemplo da apostila do professor Giongo, lá da USP, né? São Carlos, né? Apostila muito boa, inclusive. E nós queremos saber a área de aço para a seção mais solicitada, considerando um FCK de 30 MPa, uma altura útil de 73 centímetros, né? E aí eu estou usando a mesma altura útil que ele adotou lá no exemplo dele, né? Isso aí dá em torno de 0,9, 0,91 da altura, tá? E uma altura útil complementar de 4 centímetros aqui, só para relembrar o que é a altura útil complementar, né? Então nós temos seção aqui, vamos, regra da mão direita, né? O momento fletor está aqui, seção tracionada, comprimida. Aqui até esse centroide aqui nós temos o D, e essas armaduras aqui, ó, elas são o D', né, que é onde ficaria o porte-estribo, no caso de armadura simples. Nesse exemplo aqui não vai ter porte-estribo mais, vai ter armadura de porte estrutural, tá bom? Então, primeira coisa que eu faço, relembrando os exemplos, é calcular o M-limite, né, e aqui eu já deixo toda a equação para vocês. Como é que é a equação completa? É essa equação aqui de cima, né? Essa equação aqui de cima, quando você aplica área comprimida de aço igual a zero, beta x igual a 45, no caso do nosso exemplo é grupo 1, lambda 0,8 e alfa c 0,85, a gente chega a um M limite de 573,06 kN. Lembrando que, pessoal, lá no nosso livro tem as equações já do grupo 1 e 2, a equação mais enxuta, né, que você já pode aplicar direto também. Como a gente está falando de uma viga biapoiada, o momento máximo é dado por essa equação aqui, né? Que é L ao quadrado sobre 8. A gente já conhece essa equação desde lá da mecânica vetorial e resistência dos materiais. Então, multiplicado aqui por um coeficiente de segurança para que isso aqui seja o momento de design, né? De projeto. Então, a gente chega no valor de 672 kN. E aí nós temos um problema, né? MSD é maior que o momento limite, ao contrário da situação que eu fiz nos exemplos anteriores, né? Então, a gente tem uma situação de armadura dupla, né? Então, basicamente, o que vai acontecer na armadura dupla? Lá no bordo tracionado, né? Lá no bordo tracionado eu vou ter que ter armadura, e lá no bordo comprimido eu não vou ter mais porta-estribo, eu vou ter armadura estrutural. Então, preciso saber quanto que é o ASC e o AST, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu preciso saber. Eu tenho a condição de armadura dupla. Então, aí está a equação do M-limite, né? Só para vocês relembrarem, né? Essa equação do M-limite tem no livro, é fácil de enxergar aí no capítulo 7 aí, né? Na verdade, ela está até como capítulo 2, né? Porque vai ser o volume 2 do livro, mas enfim, não vamos entrar em detalhes. Vamos guardar a surpresa para depois. Então, olha só. Aqui a gente tem o ME1SD, né? Que corresponde ao M-limite. Então, basicamente, qual que é a premissa básica da armadura dupla? A gente vai ver quanto que a armadura simples resiste e o que não, a armadura simples não resistir, a gente completa com armadura tracionada e comprimida complementar, né? Então, a ideia é essa, né? Então, o meu X, a gente sabe que a minha linha neutra está travada pelo meu limite de ductilidade lá para o grupo 1, que é 0,45 de D, né? Isso aqui vem daquela equação lá, né? Beta x é igual a x sobre D, que vale 0,45 para o grupo 1, né? Grupo 1. Então, isso aqui vem disso, né? Então, a gente chega, né, 0,45, 0,73, a gente tem uma linha neutra travada lá em 0,3285, tá bom, pessoal? Então, basicamente, tem minha seção retangular, minha linha neutra aqui é 0,3285, tá bom? Opa, aqui ficou errado, né? 0,30, opa, não tô sabendo mexer aqui, né? 0,3285 metros, tá bom? Feito isso, então, meus jovens, nós vamos verificar qual que é a armadura simples necessária. Então, aplico essa fórmula aqui da armadura simples, tá? Já direto. E aí, aqui, o X3 é esse aqui, né, pessoal? O X3 é esse aqui, né? Eu chego no valor de quanto?
eu chego num valor de 22,02 centímetros quadrados. Aqui, pessoal, a gente faz tudo em metro, né, sistema internacional, para depois transformar em centímetro, porque as tabelas estão em centímetros, né? Se elas estivessem em metro, a gente usaria em metro, né? No final, a gente sempre vai transformar as coisas em centímetro para facilitar a nossa vida de olhar nas tabelas aí, tá bom? Então, feito isso, a gente já sabe que um pedaço da armadura tracionada precisa ser de 22,02 centímetros. Se a gente lembrar, a divisão didática lá que tem lá no livro, que eu expliquei para vocês na aula, é que armadura simples mais um conjugado, né, de armaduras aqui que surgem devido ao complemento, né, de momento MS2 que a gente tem. Então, isso aqui é armadura tracionada, isso aqui é armadura comprimida. Então, a gente calculou, pessoal, essa aqui, ó, a gente matou essa aqui, 22,02. A gente precisa dessa e dessa. Elas podem ser iguais? Podem. Na maioria dos casos, elas vão ser iguais. Então, a gente vai calcular essa aqui primeiro, de baixo, né? Então, a outra armadura tracionada vai ser calculada com que forma? Com o que sobrou do momento fletor. Então, 672 menos 573,06 sobra 98,94 para aquele conjugado lá, aquelas armaduras complementares absorver. Então, aplicando a fórmula aqui da segunda armadura tracionada, a gente tem um total de 3,6 centímetros quadrados. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, é o mesmo FYD da outra armadura. Por quê? Porque, essencialmente, a armadura se ela está lá em cima do beta x igual a 0,45, quer dizer que ela está no domínio 3. Se está no domínio 3, a armadura está escoando, né? A gente já fez exemplos de como calcular o domínio, né? Então a gente já sabe que essa armadura tracionada ela está escoando, né? O problema é a de cima, comprimida. Então a gente sabe que essa armadura tracionada complementar aqui ela é 3,3 centímetros quadrados. Quando a gente faz então a armadura total tracionada, a gente chega em 22,02 mais 3,03 e dá o total de 25,32 centímetros quadrados. Agora a gente precisa, voltando aqui no desenho, né? A gente precisa, matou essa aqui, essa armadura aqui já sabe quanto é, precisamos saber essa aqui de cima. Essa aqui de cima pode ser igual a essa, desde que as deformações elas sejam, as tensões elas sejam equivalentes, né? Então, é o que a gente vai fazer agora, né, pessoal? Vamos voltar aqui na conta. Então, como é que calcula a deformação na peça, essencialmente na armadura que está aqui em cima, comprimida? Eu uso a formulazinha que está lá no livro, né? E está no slide também que a gente explicou. Deformação na armadura comprimida é essa relação aqui linear entre a linha neutra e a altura útil complementar. Então, eu sei que o meu concreto é do grupo 1, então o meu YCU é 3,5 por 1000. Eu só aplico aqui na minha equação, né? Então eu chego aqui num valor de 3,07. A gente sabe que 3,07 é o valor maior que a deformação de escoamento do aço, que a gente vem trabalhando aí para o CA50, né? É 2,07 por 1000. Então a gente sabe que a nossa armadura está escoando. Vamos fazer o gráfico disso aqui para de fato confirmar essa informação aqui, ó, que a tensão na armadura comprimida é a mesma tensão de escoamento. É lógico que a deformação lá na armadura tracionada é outra, mas como a gente tem um diagrama elastoplástico perfeito, qualquer valor de deformação que eu colocar aqui vai estar no mesmo patamar de tensão, né? Então, mesmo que a deformação seja diferente, a tensão é igual, né? Lembrando um pouquinho lá da resistência dos materiais. Então, vamos lá, né? Aqui está o meu limite, 2,07 por 1000. Olha onde eu tô. Tô aqui, né? 3, alguma coisa, né? Quanto que é o valor? 3,07. Então tá aqui o valor, né? 3,07 por 1000. Então eu tô lá no FYD. Então, tecnicamente, a tensão na minha armadura de escoamento é FYD, né? Se tivesse menor, né? Se tivesse aqui, eu teria que calcular aqui esse valor, né? Teria que calcular esse valor aqui, eu chegaria num FYD, que com certeza é menor que o FYD de escoamento, né? Aí aqui não seria o FYD, desculpa, né? Seria uma tensão sigma comprimida menor que a tensão de escoamento, né? Menor que essa aqui, tá bom? Então, olha só. Feito isso, a gente sabe, então, que a armadura comprimida é a mesma da armadura tracionada, 3,03. Então, a gente, voltando lá no desenho, né, que eu fiz, a gente mata essa armadura aqui agora, descobre quanto que ela vale, né? Então, tá fechado aí o nosso problema de cálculo, né? Então, a gente sabe, né, que na parte superior a gente precisa de 3,03, na parte inferior, tracionada, né, a gente precisa
ditos 25,32. Lembrando que essas armaduras aqui agora, que fica na região comprida, não são porta-estribos, tá, pessoal? Então, devido a esta condição aí, né, meus jovens, a gente finaliza aí o cálculo da armadura, verificando os limites daí de armadura máxima e mínima, né? Então, a gente tem um total na seção aqui, somando esses dois aqui, né? De 28,62 centímetros quadrados. Para que eu faço isso? Para determinar se a armadura máxima é respeitada. Então, aqui, armadura mínima, né? Rho da área de concreto, como é um FCK menor que 30 aí, é 0,15, né? Mantém lá naquela tabelinha que a gente olha, né? 20, 80, 2,4 centímetros quadrados. Então, tá ok, né? A gente sabe que a nossa armadura tracionada é maior que 20, o mínimo necessário é 2,4. Então, estou ok quanto a esse requisito. E a armadura máxima também estou ok, visto que o limite superior é 64 centímetros quadrados, né? Então, com isso, meus jovens, nós matamos o exemplo de armadura dupla, que é um exemplo que normalmente não vai existir em laje. A gente não faz laje com armadura dupla, tá, pessoal? Isso aí vai acontecer mais em vigas de edifícios, né? Laje a gente evita, é só armadura simples. Aí você vai falar assim para mim, professor, e quando o momento, uma MSD der maior que o momento limite, o que você faz na laje? Aumenta a seção, você dá um jeito, menos armadura dupla. A gente normalmente não faz armadura dupla em laje, tá? É difícil você armar isso lá na obra, né? É difícil, é complicado colocar cadeirinha, um monte de coisa, enfim, a gente não faz isso. A gente faz isso em viga, laje, a gente evita, tá? Então, com isso, nós acabamos o exemplo de armadura dupla e daqui em diante nós vamos fazer o exemplo de seção T. Abraço para todos vocês.